Com a palavra agora, falando como liderança da minoria, deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte. 6 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores que nos veem, nos escutam, nesse momento, através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu ocupo essa tribuna para fazer uma reflexão sobre a semana da Câmara dos Deputados, o que foi votado e a razoabilidade do que se foi decidido nessa casa. Aqui, basicamente, senhor presidente, se votaram duas matérias. A primeira, a medida provisória 511, que aprova um trem de alta velocidade que ligará a cidade do Rio a Campinas e que custará 34 bilhões de reais aos cofres públicos. Aliás, 20 bilhões de reais aos cofres públicos, podendo ter 5 bilhões de reais de uma garantia e mais 14 bilhões de reais da iniciativa privada. 14 bilhões de reais estes que até o momento não se apareceu um consórcio privado interessado nesta obra. Ou seja, não existe viabilidade econômica financeira do projeto. Eu sou contra um trem de alta velocidade, como aqui foi dito pelo líder do governo, que os democratas têm uma mentalidade retrógrada. Claro que não, ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém é contra projetos de primeiro mundo. Agora, espera aí, antes de um trem de alta velocidade viria aeroportos, portos, rodovias, viriam melhorias nos hospitais públicos do nosso estado, viriam macas, remédios, aparelhagens de cirurgia? Acho que sim. Viria remuneração aos professores, carteira de estudo, livro, lápis, borracha, caneta, viria. Como é que está a educação, a saúde, a infraestrutura do nosso país? É razoável que este Congresso aprove 34 bilhões de reais para um trem de alta velocidade que vai ligar São Paulo, Campinas, ao Rio de Janeiro? Até porque estudos mostram que, se quiser desenvolver o país, tem que se investir no Nordeste, não no Sudeste. Mas, enfim, foi aprovada essa matéria. Outra matéria que foi aprovada foi o projeto de decreto legislativo 1600 de 2010, que o deputado Antônio Carlos Tami até aqui comentou, que vai triplicar o custo da energia elétrica paga pelo Brasil ao Paraguai. Na verdade, o projeto modifica o Tratado de Itaipu, triplicando o valor pago. Antes, se pagava $3 por cada megawatt-hora de energia. Hoje vai se pagar $9. Ou seja, existe um acordo entre o Brasil e o Paraguai, cada um se utiliza 50% da energia ali produzida, o Brasil se utiliza dos seus 50%, mas vai comprar os outros 40% excedentes da energia do Paraguai. Isso vai custar 240 milhões de reais a mais por ano ao Brasil, ou seja, o contrato, o decreto legislativo vai vigir até 2023, nós estamos falando aí de praticamente 3 bilhões de reais, ou seja, 6 bilhões, 3 bilhões de reais, ou seja, 6 bilhões, 3 bilhões de dólares, 6 bilhões de reais. O fato, senhor presidente, é que o que está acontecendo neste plenário? Começo de governo, presidenta nova, muita gente querendo usufruir dos poderes do governo federal, muita gente entrando na base do governo, como aqui foi dito, esquecendo que nós fomos eleitos para defender o interesse nacional, não o interesse pessoal, particular, e aí se vota o que se coloca aqui. Não quer se saber se vai gastar 34 bilhões de reais para construir um trem que não tem tanta importância para a infraestrutura do nosso país. Não se quer saber se vai triplicar o custo pago de energia de 120 milhões para 360 milhões. Não quer saber o seguinte: vamos agradar o governo federal, porque é do governo novo, pelo menos mais 4 anos, vamos bajular a presidenta para ter as benesses. O problema, senhor presidente, é que do lado de lá, por enquanto aqui se baba, lá se leva chibatada. E eu aqui vou fazer uma reflexão com essa casa: vale a pena fazer o que este plenário está fazendo, prejudicando o interesse nacional? Porque aqui eu já falei do corte de 18 bilhões de reais das emendas parlamentares, de todos, não é da base, não é da oposição, é de todos, da base do governo e da oposição. Eu aqui já falei, inclusive na quinta-feira eu falei desse assunto,
Na quinta-feira eu falei desse assunto. Na sexta, acho que não foi por minha interferência, mas a presidenta revogou o decreto que o presidente Lula tinha assinado dia 31 de dezembro de 2010, na qual ela dava um prazo até 30 de abril aos régios a pagar de 2007, 2008 e 2009. Ela cancelou o decreto, ou seja, prorrogou esse prazo. E agora, senhor presidente, por último, eu pego o jornal hoje, Folha de São Paulo, e está aqui: o governo Dilma quer reduzir emendas parlamentares. Nós que tínhamos 13 milhões de reais de emendas individuais, estamos sendo ameaçados a ter reduzido de 6 a 8 milhões de reais por ano, sobre um argumento de liberar mais rapidamente. A gente sabe que não existe isso na verdade. Nós vamos, sim, ter as nossas emendas cortadas pela metade e não vai liberar emenda nenhuma, que é como nós podemos atender as demandas de infraestrutura dos nossos municípios, dos nossos estados. Ou seja, senhor presidente, vamos refletir, Câmara Federal, vamos refletir base do governo. Não existe pensamento retrógrado, existe sim, é decidir como melhor se gasta o dinheiro público. E não adianta bajular Palácio Planalto, porque está aqui a resposta que o Palácio Planalto está dando a esta casa. Conclua, deputado. Para concluir, senhor presidente, cortando as nossas emendas, cortando aqueles benefícios que nós temos para atender as nossas bases, aos nossos municípios e aos nossos estados, e nós fazendo aqui, nós estamos fazendo, nós não, porque eu não tomei essa atitude, mas a base do governo, na minha opinião, está tomando medidas extremamente irresponsáveis com o dinheiro público do nosso país. Agradeço a Vossa Excelência a tolerância do meu tempo e muito obrigado.